Descendente de japoneses, Toshihiko Egashira mudou seu destino e de uma geração ao se aventurar no Japão e trazer para o Brasil as séries tokusatsu que ficaram na memória da TV. Uma história valiosa da cultura pop nipônica em nosso país, você confere nessa entrevista especial. A locadora, na verdade, foi um pontapé que eu aprendi no Japão, quando eu tive a oportunidade de estudar como bolsista, durante um ano como bolsista e mais um ano como estagiário numa empresa chamada Best Denk, no Japão, né? E na ocasião eu mexi com todos os materiais dessa empresa, era uma rede de loja, né, grande, e uma das coisas que achei muito interessante foi esse aparelho de videocassete, que no Japão utilizava, não assim no Brasil como locação de filmes, mas utilizava para gravar, enquanto eles estavam trabalhando, gravar programa de TV que ele não conseguia assistir, né, programava lá, e depois, quando voltava à noite, ele assistia aqueles programas que ele tinha perdido, né? Então, assim, ele estava vendendo muito bem esses videocassetes. E são coisas que não tinha. Quando eu saí, pelo menos, do Brasil para lá, não tinha ainda esse conhecimento, essa mercadoria. No Brasil ainda não tinha. Então, ao voltar, depois de 2 anos, eu tinha trazido 2 aparelhos. E um era para meu pai, outro para mim, né? Eu lembro que era um portátil, né? Na época tinha tal de portátil e o de mesa, né? E eu lembro que eu fiquei com o portátil e meu pai ficou com o de mesa, só que meu pai não sabia nem como utilizar. E eu estava também procurando uma atividade para me fazer, apesar de eu ter trazido umas bagagens, umas apresentações para entrar em empresa para trabalhar. Tinha que, um amigo meu e eu, a gente ia abrir um negócio pequeno, mas para isso precisava um capital. Para esse capital eu não tinha esse dinheiro, mas eu lembrei então de começar a vender fita de vídeo, né, copiando. Aí peguei o aparelho que eu tinha dado para meu pai, peguei de volta e comecei a duplicar as fitas e vender, né? E assim foi o início. Então, no começo, eu estava vendendo as fitas, as cópias de fita, né? Naquela época não tinha nada nem selado, nem legal, nem ilegal, né? Era início do mercado de home video, VHS e Betamax, né? E a colônia japonesa trabalhava muito com Betamax. Era isso. Então, com isso, teve gente que falava assim: olha, cara, em vez de você me vender, por que você não pensa em alugar, né? Aí eu assisto uma vez, não quero assistir mais de novo, então foi o início. Eu, com aquela sugestão desse pessoal, falei, então vou começar a alugar também. E esse aluguel, essa locação de fita de vídeo começou com, eu lembro que era acho que 18 fitas, o início da videolocadora chamada Golden Fox. Eu tinha uns 25 anos. Foi o ano que eu voltei, 25 para 26. Na verdade, foi uma saída para mim tentar ter alguma renda para mim e realmente até me surpreendeu. Teve uma certa procura, comecei a ter um lucro, uma rentabilidade, não muito no começo, porque o aparelho não era tão difundido, né? Eu até lembro que meu pai mesmo falou assim: nossa, você estudou tanto, né? Você formou tanto, aí você vai estar trabalhando com isso, será que isso vai te dar uma renda legal para você? Eu lembro que ele me questionou algumas coisas assim, mas no fim a história foi bem feliz. Essa locadora era uma locadora no começo bem pequenininha, né? Aluguei uma sala em cima de uma galeria para os meus clientes chegar lá. Tinha uma escada bem íngreme, por sinal, estreita. Se tiver alguém descendo, o outro tinha que estar esperando lá embaixo, né, para poder subir, ou alguém estiver subindo, o outro tinha que estar esperando, porque era um lugar bem
bem pobre até, né? Mas a minha locadora, graças a Deus, vivia lotado, muito lotado por sinal, né? Então isso me ajudou bastante. A locadora realmente eu tenho ótimas lembranças. Minhas e sugestões de alguns amigos, né? Eu tenho esse meu velho amigo da época, um rapaz chamado Mário Cel, que era um dos diretores da TV SBT, né? Ele era meu cliente, né? E ele também notou que esse tipo de seriado infantil, tokusatsu e tal, era muito interessante, porque ele tinha 3 filhos, se não me engano, e os 3 filhos pediam desses seriados, sempre. Então ele vinha, se não me engano, levava umas fitas para a mãe, mais assim, um estilo bem japonês mesmo, e esses live action para as criançadas. E até que ele falava assim, olha, cara, isso aqui é um material interessante para colocar no ar, hein? Isso aqui é muito legal. Até que um dia eu chamei ele para a gente mexer junto, mas como ele já tinha um compromisso interessante para ele, né, no caso da diretoria da SBT, então ele não levou o projeto adiante. O de buscar esses materiais que não seja gravado de programa de TV japonesa, né, era ir na fonte, na produtora e negociar os direitos autorais. Era um caminho novo para mim, né, e chegar nessas empresas, eu nem sabia direito qual era o endereço, porque naquela época não tinha o tal de Google, né? Então eu tive que ir tateando, olhando. Aí eu lembrei que aqui em São Paulo tinha uma empresa de cinema que representava essa Toei na parte de cine, que chama Cine Niterói. Um dos filhos chama Augusto Tanaka, e eu fui conversar com ele, propor um trabalho junto, né, porque já que ele tinha esse contato com a Toei, para nós trabalharmos com esses filmes para a TV. Mas a resposta dele foi negativa, ele não acreditava, não achava que era difícil colocar nas emissoras, que a emissora não ia atender, né? Então, e ele também não conhecia o ramo do home video, porque do meu trabalho era distribuir no home video para as locadoras para alugar e futuramente colocar nas emissoras de TV. Então, por isso que eu fui atrás da Toei. Eu fui, primeiramente, né, o meu planejamento era 0, né? Vou fazendo. Vamos ver o que vai dar. Isso, era sempre por aí mesmo. Não tinha contato nenhum, nem endereço. Cheguei no Japão para procurar o endereço, né, e aí bati a porta, cara e coragem, para ver o que acontece. Na primeira conversa, saiu a negociação. No dia, cheguei, me apresentei, né, e já falei do que me interessava. Surpreendentemente, fui muito bem atendido, mas muito mesmo. Eu contente e eles também, né, e foram bastante camarada, um preço muito legal, né, não me lembro bem exatamente qual é o valor, mas eu comprei direito só para home video, porque na época ainda não tinha nem a bagagem, nem o dinheiro, nem a coragem, talvez, para abraçar a parte da TV. Então eu só comprei inicialmente direitos para home video do Changeman, do Jaspion e do Dolbach. Eu acho que nós inventamos ou bolamos esse nome porque é um dos cumes mais altos do mundo e foi isso, é ali que nós vamos, o lugar mais alto. Seu objetivo é chegar ao lugar mais alto. Exatamente,
esses anime tipo Leda, Go Shogun, Urusei Yatsura, né? Na verdade, era uma tentativa de ver como é que seria a aceitação no Brasil. Porque lá fora, esses filmes eram não para crianças, né? Era para público juvenil, adulto, né? Porque no Japão tem uma cultura de ler a revista de mangás desde criança até os velhos, até os adultos, todo mundo lê. Cada faixa etária. Então, e tem, né, cada tipo de mangás e tal. É o costume disso, né? Então, queria ver se teria uma aceitação aqui no Brasil. Olha, algumas, né, tipo Sonhos Molhados que nós colocamos, para a época foi uma surpresa no mercado, né? Para a época não tinha nenhum gênero nesse tipo. Então eu acho que posso dizer que foi um bom projeto, né? Agora, o Go Shogun, Leda, era totalmente deserto, né? Totalmente um lençol branco, né? Então o pessoal, para mim, o direito custou caro, o mercado não respondeu tanto quanto eu precisava. É por isso mesmo que não demos mais continuidade. Na verdade, assim, a expectativa ruim era dos pessoal da nossa empresa, né, dos vendedores, da equipe que não acreditou muito no live action. Diferente do Doubak. O Doubak era um desenho bonito para a época, tipo um Transformers. Então os vendedores que já eram adultos, que tinham seus 30, 40, 50 anos, eles prontamente eles abraçaram a causa. Doubak. Versão brasileira Alamo. Agora, quando mostrei o projeto do Jaspion Change, mas acreditava que isso não ia ser um projeto muito bom, porque era muito parecido com Ultraman e outras coisas. Eu falei assim, isso aí, gente, já foi, então. Então, isso foi a primeira experiência minha. Mas, passado alguns meses, depois de colocado nas prateleiras, a surpresa foi ótima. Cada vez vendendo mais os live actions e menos o do Doubak, que para a criançada não foi tão assim aceito. Para mim abraçar a colocação na TV, eu já teria que ter comprado a série total, né? Pelo menos os 52 capítulos, que normalmente é o de um ano, né? São 52 semanas. Eu teria que comprar tudo isso e dublar tudo isso, né? Isso seria uma aposta muito grande. Então, no começo, o que nós fizemos foi o seguinte: nós trouxemos somente para home video, né? Aí, depois de visto a aceitação no home video, nós partimos para a TV. Aí fomos comprar o restante dos seriados para completar. É mais ou menos assim. Eles precisavam de uma certa novidade, porque a emissora, como você falou, era muito nova ainda. Precisava de novidades. Na época tinha muitos programas infantis, como o Clube da Criança, né? E eles precisavam bastante de material. E também eles tinham problema de caixa, né? Quando nós propusemos esse formato de dividir o espaço, foi uma forma que dava para nós dois, para a emissora tudo bem e para nós também, né? E assim saiu os primeiros contratos e depois continuou assim até o final, né? Era uma forma muito
interessante para ambas as partes. Foram bastante legais. Nós ficamos bons parceiros, né? Ficamos um bom parceiro. Era interessante para eles e para nós. Então, foi uma boa forma da negociação, sim, não tenho dúvida disso. Naquela época que a gente tinha seus, talvez menos de 30 anos de idade, tudo era novidade. Então, depois que a veiculação do seriado começou a atingir uma audiência significativa, aí que nós acordamos, nós percebemos que tinha um mercado interessante para licenciar a marca ou a imagem, né? De lançar cassete, lançar camiseta, lançar produtos. Só depois. Antes disso, não tínhamos pensado muito nisso, não. Nós éramos até talvez inocentes a ponto de achar que na venda do seriado para a TV já íamos embolsar um dinheiro legal. E não é nada disso que acontece. A Mesbla foi o primeiro parceiro nosso antes da Graslit, né? A Mesbla era uma loja grande e que em parceria nós fizemos esse monte de uma linha de produto muito grande, né? Linha escolar, linha roupas, tênis, meias, tal, exclusividade por um ano. Então, durante um ano do primeiro ano de sucesso do Jaspion e do Changeman, só foi com a Mesbla. Só depois de ter passado essa época de um ano de exclusividade, nós começamos a distribuir em outros lugares também, outras empresas. A Everest Brinquedo surgiu por uma necessidade, não estava no plano em nenhum lugar. O brinquedo é uma forma de trazer o rendimento para esse projeto, né? De colocar o filme na TV e poder ganhar dinheiro, poder trazer uma rentabilidade. O carro principal, né, é o brinquedo. E no começo eu tive muita dificuldade em licenciar o brinquedo, sim, porque a Graslit veio bem depois. No começo eram outras empresas que nós fomos atrás, não tínhamos condições de ir nos maiores, né? Então a gente tentava pegar os médios, menores, assim mesmo estava complicado. Quando eu fui licenciar a fabricação de máscara para uma empresa, foi uma dificuldade. A empresa não acreditou, não topou, e no fim ele deu a ideia que seria ele fabricar e nós vendermos, né? E para nós vendermos eu tinha que ter uma marca. Então essa marca virou Everest Brinquedos. Então ele fabricava e a gente embalava e vendíamos. Só que a venda alcançou um número tão alto que ele não conseguia produzir para nós a quantia que precisávamos. Então, no fim, nós montamos a empresa, a indústria, para poder fabricar isso aí. Graslit, o meu Patrício lá, o senhor Yamaguchi, né, um grande empresário, infelizmente ele não tá mais com a empresa, mas ele foi um dos melhores parceiros que nós tivemos, né? Por causa dele que posso dizer que a maioria dos projetos, depois do Jaspion Changeman e Flashman, talvez é por causa da Graslit que a gente abraçava os projetos. Era impossível. Era impossível por causa da regra de importação, né? Naquela época, principalmente nos anos ainda 88, 89, 90, porque o país abriu a importação
somente depois de 91 a 92 que começou a abrir a importação. Para mim trazer o filme, o seriado, já era um calvário, sabe? Era um trabalho muito grande para poder ter essa quarta via, liberação de importação, despachante, aduaneiro e tal, né? Então era bem trabalhoso. Então trazer o brinquedo, um dos problemas era isso, a dificuldade de liberar a importação. O outro era o custo e o valor que o brinquedo ia custar no Brasil, né, pelo ser produto japonês, né? Lógico que com a difusão dessa mercadoria aqui nesse país, teve outras empresas já indo lá para a fonte, né, procurando comprar isso aí também. Então, a negociação ele mudou para mais em termos de valor, digamos assim. O Japão exigia mais, não foi como a primeira vez. Quando eu fui, eles foram muito camarada, mas depois de terceiro ano, quarto ano, eram muitas empresas cutucando na fonte. Então eles falavam assim: olha, a empresa tal está me procurando, a outra empresa está me procurando, você, né, precisa, vamos colocar mais, vamos ter mais filmes colocados nas emissoras e tal. Mas nós tínhamos o nosso passo que comportava, não dava para comprar toda hora tudo, né? E também não era, o mercado não saturava, né? Aliás, no fim acabou saturando, né? De tanta colocação na TV. A Toei Company, ela é uma empresa assim bastante razoável, né? Eles entendiam que acima de tal valor o mercado brasileiro não comportava, né? Então eles chegaram até um certo ponto, para mim pelo menos eles não pediram mais do que isso, né? Mas as outras produtoras que eu tive que trabalhar, né, por exemplo com a Fuji Television, por exemplo, que eu comprei a Yu Yu Hakusho, né, já o valor era bem mais alto do que a Toei, sim, né? Isso tudo porque ele já sabia que no Brasil tinha uma certa aceitação boa, né, essa aceitação legal de produtos japoneses, né, de filmes japoneses. Nada disso, não. Eu acho que isso acontecia lá no Japão com a produtora, talvez com a Bandai, com outros patrocinadores, mas para fora eles não tinham convite, não. Existe uma coisa que o pessoal se engana: os dois têm o mesmo nome, é Toei Company e o Toei Anime, né? O Toei Anime, na verdade, elas foram fundadas pela mesma empresa, né? Mas depois houve a divisão, não tem nada a ver. Hoje a Toei Anime é um outro lugar, outra empresa, provavelmente outro CNPJ, né? Então a Toei Company só vende esse seriado tipo live action. Então por isso mesmo que nunca foi oferecido nada sobre isso. Eu tive que comprar algumas coisas tipo, você falou Urusei Yatsura, né? Isso. Mas não foi via Toei Company, aliás, Toei Company, né? Antes de nós montarmos o circo show, o circo, né? Eu tinha assistido no Japão, mas no Japão era mais para promover os seriados, para eles venderem alguns materiais. A Bandai fazia essa promoção e a própria emissora, né? Era show ao vivo em pequenos ginásios, pequenos parques, grandes parques. Em termos de parque era grande.
tipo Korakuen, que chama lá no Japão, né? Nesses locais eles montavam o cenário e fazia as apresentações. E eu assisti isso e eu achei muito interessante. E com essa ideia nós partimos para montar o show, né, esse show dos personagens ao vivo e poder cobrar o ingresso. Daí nós inicialmente começamos a fazer isso em ginásios, né? O primeiro lugar que nós fizemos esse show foi em Anhembi, aqui em São Paulo, que foi uma experiência muito legal. Então, inicialmente era só feito o show em ginásios, fizemos no Mineirinho, fizemos onde que é? Lá no Rio Grande do Sul nós fizemos num ginásio também. Só que fazer o show sempre no ginásio dependia da licença do ginásio, dependia de muita burocracia também, e era uma tacada única, né? Se você naquele dia que fez toda aquela campanha, reservou aquilo, vendeu os ingressos e digamos assim que aconteça de chover ou fazer algumas coisas, você muitas vezes acabava saindo no prejuízo. Apesar que não tinha acontecido isso até naquela época, mas de poder fazer tipo a cada 15 dias um show era meio complicado, porque precisava um certo preparo. Então o show acontecia uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E para entrar num circo, o que aconteceu? Depois que um pessoal estava sabendo que a gente estava fazendo show no ginásio, teve um convite de um pessoal do circo. O circo chamava Circo Bartolo. Ele estava lá no Rio de Janeiro, como é que chama lá? Em frente ao estúdio lá do Renato Aragão, né? Do lado de frente assim. Ele estava instalado lá fazendo a praça. Aí que eles convidaram a gente se não queria dividir a bilheteria. Falei assim, de imediato eu achei que não era meio estranho, né? Mas não tinha outra solução, falei, vamos experimentar. E nós fomos lá fazer o show. Só que o show acontecia no meio do picadeiro, né? No meio do picadeiro deles e tal. E toda a encenação tinha que acontecer ali no meio dentro do circo. O time do pessoal era meio complicado, porque tinha que dublar em cima das falas, em cima do som, em cima dos tiros, né? Então era meio complicado, porque era meio longe, né? Mas, em termos de bilheteria, foi muito interessante. Estufou de gente lá dentro, né? Todas as sessões lotadas. Então, esse foi o início de fazer o show dentro de uma lona de circo, convidado por um terceiro. Mediante isso, partimos para fazer uma lona própria, né? uma lona diferente. Nós fizemos aí um palco, né, em vez de picadeiro, porque o picadeiro demorava, o herói, né, o herói tinha que ir correndo até o centro lá para fazer, né? Então eu achava meio ruim, né, não era daquilo que a gente queria. Então nós bolamos esse palco, carretas atrás, que era o camarim. No fundo tinha muitos alçapões, fundo falso, tal, para os heróis poderem aparecer daquele lugar. Usava muitas canaletas de explosões, fazer fumaças e tal. Então, esse é o início do Circo Show. Teve uma ocasião que nós fizemos isso, né, para um marketing, para uma divulgação. Então, 2 pessoas que foram lá para o Japão buscar as fantasias, né, dentro do avião, eles vestiram um pouquinho antes de chegar no país e saiu vestido, um de monstro e outro de herói, né? Foi uma divulgação interessante.